Vamos lá. O tema de hoje é a possibilidade de expulsão de um condômino em um condomínio residencial ou comercial. Então, primeiro, é possível a expulsão de um condômino via uma ação judicial? Segundo, tem diferença se esse condômino é proprietário, é locatário ou inquilino? Tem diferença se é um condomínio residencial ou comercial? Então, esse é o tema de hoje. Primeiro, naturalmente, vem a ideia do que esse condômino pode praticar para ser expulso. A expulsão é uma medida extrema. É a última medida que pode ser praticada numa situação de condutas antissociais. O conceito de conduta antissocial é muito genérico, depende de vários fatores. Claro que convenção de condomínio, regimento interno, já tem ali alguma coisa elencada, fazendo alusão ou até mesmo discriminando alguns atos que podem ser considerados como condutas antissociais. Mas aquilo não é um rol taxativo. Naturalmente existe a legislação, não só do condomínio, mas de convivência, né? Existe um princípio de razoabilidade, né? Dentro de uma situação de um condomínio residencial, está muito voltado ali ao bem-estar, à harmonia, à boa convivência entre os condôminos. Dentro de um condomínio comercial, está mais relacionada com as atividades empresariais, naturalmente, atividade que mesmo lícita esteja condizente com aquele condomínio. Então, existem essas características específicas de cada condomínio, mas, de modo geral, existem atitudes que vão afetar os dois condomínios. Ameaça, violência, perseguição, dano físico, dano patrimonial, né? Várias são as condutas que podem ser consideradas antissociais. Claro que não é um mero aborrecimento, e por essa razão não basta tipificar a conduta como antissocial, mas também tem que ter condutas reiteradas. A pessoa praticar, pode ser a mesma conduta ou várias, tipo perseguir, ameaçar, ser violento, mas é a mesma pessoa no mesmo condomínio, ou ser a mesma conduta de fato praticada de forma reiterada. Essas condutas reiteradas têm um número? Não tem um número, mas minimamente a gente trabalha com 3 vezes. Tem que ser mais de 3 vezes. Por quê? Porque uma vez é uma coisa eventual, né? Então, assim, o reiterado é muito o princípio da razoabilidade, né? Então a gente coloca, poxa, mais de 3 vezes já acendeu aí uma luz vermelha. Claro que eu tenho que materializar essas condutas reiteradas, e aí a gente vai para outro requisito. Como que eu materializo essas condutas reiteradas? Bom, primeiro, todo condomínio tem que ter um livro de registro de ocorrência, né? Pouco importa se é condomínio de fato, se é condomínio constituído juridicamente, se é residencial, se é comercial, tem que ter esse livro de registro de ocorrência para que condôminos, usuários possam fazer ali o registro das ocorrências. Isso também não retira o fato que você pode fazer um registro de ocorrência na delegacia também. Veja bem, é uma medida extrema, então tem que ter muita prova, né? Então é o livro de registro de ocorrência do condomínio, é o registro de ocorrência na delegacia, se for o caso, testemunhas, fotos, vídeos. Muitos condomínios hoje têm câmeras de segurança registrando aquela situação, então a administração do condomínio tem que ser rápida no sentido de salvar aquele vídeo. Então são todas as formas possíveis, mas minimamente essas, para materializar esses fatos. Isso é suficiente? Não. Tem que ter as advertências. Então, o condomínio tem que advertir expressamente aquele condômino daquelas atitudes. Cada conduta reiterada, uma nova advertência. Se é um inquilino, um locatário, o proprietário tem que saber e tem que receber uma cópia dessa advertência. Ele tem que ter ciência que o seu inquilino, que o seu locatário está praticando de forma reiterada aquelas condutas. Depois a gente vai para um outro nível, porque não basta só isso tudo.
né? Lembrem que é uma medida extrema. Então não basta tudo isso que eu estou falando, que são requisitos. Eu tenho que ter aplicação de multas também. Normalmente o regimento interno tem as condutas, tem as multas, a forma de aplicação das multas. Então essas multas elas têm que ser aplicadas. Não interessa aqui se elas são pagas ou não. O adimplemento ou inadimplemento da multa não interessa. Interessa é a aplicação da multa em razão das sucessivas advertências, das sucessivas condutas reiteradas de atos antissociais ou ou até às vezes atos criminais mesmo tipificados, às vezes uma prática de uma atividade ilícita, enfim, aquele contexto que permite a expulsão, né? Às vezes é só um ato contrário a um regimento interno, a uma convenção de condomínio. Então, não bastam só as advertências e essas provas todas que eu estou colocando. Precisa da aplicação das multas. E o proprietário, no caso de locatário ou inquilino, também tem que receber isso, sabendo que estão sendo aplicadas multas, independente de pagamento ou não, isso vai ser cobrado, existe essa situação concreta. Isso é suficiente? Não. Nós temos mais 2 requisitos. O primeiro são tentativas administrativas de solução do problema. O inquilino sempre é mais fácil, né? Porque ele não é dono do imóvel. Então, trazer o proprietário, ter reunião com o proprietário, para ver se resolve isso, né? O caso desse condômino, proprietário e inquilino, abrir um contraditório para ele, abrir um prazo para ele se manifestar sobre essa situação. Então, tem que ter isso. Você já coloca essa possibilidade de que vai haver uma ação, que vai haver uma possibilidade de expulsão, se ele não mudar a atitude. Enfim, tentar essas medidas administrativas de solução que, logicamente, somam com as advertências, com as multas. Então, é um conjunto. E aí, na parte final, o último requisito é uma assembleia com os condôminos, colocando a situação e pedindo a autorização para a ação judicial. É necessário que essa ação judicial seja autorizada pelos condôminos, os demais condôminos. Normalmente o quórum aí é de 3/4, tem que ver se tem algum quórum específico naquela convenção de condomínio. Normalmente ali 3/4 já é suficiente, mas de qualquer forma, não é possível entrar com uma ação judicial de expulsão de um condômino se não tiver autorização em uma assembleia específica para isso. Ah, mas aí se os condôminos não aceitarem essa ação judicial? Bom, o administrador, o síndico, quem é responsável pela administração desse condomínio, ele não vai poder responder por omissão, por inércia. Ele tentou. Então, os demais condôminos depois não vão poder reclamar das continuidades de condutas, né, antissociais, enfim, o que seja que aquele condômino esteja praticando. A oportunidade foi dada, né? Então, um administrador, um síndico não tem autorização de entrar com a ação judicial sozinho, ele precisa dessa assembleia, e se não houver autorização, pelo menos essa responsabilidade não é mais dele. Ele foi até onde ele podia ir, né? Então, isso é muito importante numa situação como essa. Tem que ter esse passo a passo, porque se não tiver esse passo a passo, a possibilidade de não ocorrer a expulsão é muito grande, porque eu volto a dizer, é uma medida extrema, principalmente quando o condômino é proprietário. E aí, para a gente fechar esse vídeo, vai ocorrer a expulsão, conseguiu a procedência da expulsão. Bom, se é um inquilino, se é um locatário, o proprietário do imóvel ele pode responder pela omissão, porque afinal de contas ele ficou sabendo de tudo que estava acontecendo, ele ficou sabendo que teria uma ação judicial. Para ele é muito mais fácil evitar essa ação judicial, porque provavelmente o que a pessoa está fazendo é contra até o contrato de locação, então é uma infração contratual. Ele pode muito bem ou promover uma ação de despejo, quebrar aquele contrato, retirar aquele condômino daquele imóvel. Então, não promovendo nada, né, para resolver o problema, até para retirar o condômino, que às vezes a situação é insustentável, esse proprietário do imóvel responde por omissão perante o condomínio. Que responsabilidade é essa? Pelos danos, pelas despesas da ação judicial, ela é cara, condomínio não tem gratuidade de justiça, então existe toda essa situação. E ele perde a propriedade do imóvel? Não.
né? Vai continuar proprietário do imóvel, pode alugar para outra pessoa, mas vai responder por aquela omissão. E quando o condômino expulso é proprietário do imóvel? Ele não perde a propriedade do imóvel, né? A expulsão não atinge a propriedade do imóvel. Ele vai ter que se retirar daquele condomínio, mas ele pode vender o imóvel, ele pode alugar para terceiros, isso não tem problema nenhum, tá? Ele é que não pode estar mais lá, quando há essa expulsão. Então a gente tem aí um fechamento, eu acho que eu devo ter tirado a dúvida de muitas pessoas, porque cada vez mais é recorrente essa situação, né, de condôminos que são obrigados a conviver com pessoas com condutas antissociais, às vezes até típicas de crimes, e aí a gente tem essa situação, mas é uma ação judicial difícil de construir, difícil de conduzir, e que se não observar atentamente todos os requisitos, não construir ela de uma forma efetiva, a procedência é quase impossível. Até o próximo vídeo.